A escritora estadunidense Maya Angelou certa vez disse: as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas não vão esquecer como você as fez sentir. Querido diário. Ai, uma abelhinha. Vai pra lá. Ela vai fazer 100 anos e sabemos que no Brasil não há responsabilidade do governo com essa pandemia. É nós e Deus por nós mesmos, ponderou João dos Estados Unidos. Isso mesmo, João. Deus acima de tudo. Mas será que não podemos dar para ela cloroquina e deixar ela aí no cortejo? Disse timidamente Roberto. Você só pode estar tirando com a minha cara. Explodiu Roseli se levantando da poltrona. Conto Cortejo da Rainha, publicado pela editora Comala na coletânea Teias e Arcos, Contos de Pertencimento, narra a trajetória da senhora Zinha, uma idosa prestes a completar 100 anos no meio da pandemia que deseja um cortejo de maracatu em comemoração aos seus 100 anos. Não pude deixar de trazer os contornos políticos que nós vivemos durante a pandemia. Então, em dado momento, durante a minha escrita, nossa, eu sentei a mão. Tava com tanta raiva, velho. É fulano de tal, é ciclano, é beltrano, falou isso, falou aquilo, papapá. E aí, quando eu vi, né, tava aquela coisa tensa, tinha tensão por conta da pandemia no conto, tinha tensão por conta das questões políticas, e eu estava tenso, tava pronto a explodir, né? O próprio conto era uma bomba relógio. Querido diário, preciso fazer aqui um caloroso agradecimento aos meus primeiros leitores, né, as várias mensagens que eu recebi dos meus amigos que se disponibilizaram a ler a primeira versão do conto. Muito obrigado, vocês foram foda! Eu tinha pesado demais a mão nos contextos políticos que estava acontecendo durante a pandemia, então eu quase que me perdi na narrativa por conta disso. A primeira versão, então, que foi lida por esses companheiros, me deram esse retorno e eu muito humildemente, pacientemente, recebi as críticas sobre esse posicionamento político. Não no sentido de que eu deveria retirar essas questões políticas, mas que eu deveria dosar, talvez trabalhar de forma que fosse menos agressiva, porque eu estava um pouco agressivo. Eu retornei, então recolhi a minha insignificância e reescrevi essas partes e ficou esplêndido. Teve também as considerações do Guilherme, da editora Comala. Nossa, o Guilherme assim, foi fantástico, um cara com pensamento político muito bem delineado, ele entendeu a jogada do conto, mas ao mesmo tempo ele proporcionou que essa escrita ela fosse o contrário do que a política foi. A escrita tinha que ser humanizadora, já que o contexto político que nós vivemos não foi. E isso foi, assim, muito bom, ter trabalhado com ele esse ponto da narrativa. Querido diário, eu desejei, com esse conto, trazer uma mensagem de esperança, né? E eu não conseguiria fazer isso se, junto com a mensagem, tivesse a brutalidade densa de que foi o contexto político e social que nós vivemos. E aí que faz sentido a fala de Maya Angelou. Porque a gente nunca vai esquecer o que alguns políticos, especialmente o presidente que estava no poder no período da pandemia, nos fez sentir. Da mesma forma que eu nunca vou esquecer na minha vida sobre isso, eu quero também
que o sentimento que as pessoas tenham ao ler o conto O Cortejo da Rainha seja inesquecível. Elas com certeza irão esquecer quem foi o autor, ou às vezes nem sabem, né? Podem esquecer até onde elas leram, mas como se sentiram ao ler o conto, que tem uma mensagem de esperança de um período tão denso que nós vivemos enquanto humanidade, isso vai ficar marcado. Eu acredito nisso. Então, esse que foi o intento de manter uma linha esperançosa na narrativa O Cortejo da Rainha. Ponto final.